Segundo a Associação Brasileira de Nefrologia, uma em cada 10 pessoas tem doença renal no mundo. Diante desses números, precisamos atentar para a prevenção e quem explica esses cuidados, bem como do que se trata a doença, é a médica nefrologista do Hospital São Vicente de Paulo, a professora do curso de medicina aqui da UPF, Fabiana Piovesan. Obrigada pela presença, doutora Fabiana. Queremos começar sabendo quais são as principais doenças dos rins e as diferenças entre elas. Bom dia, Zumara. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Realmente, esse nosso cenário de doença renal é uma coisa muito preocupante, até porque esses números vêm crescendo, e em virtude das principais doenças que afetam os rins, que são quais? A hipertensão, né, a pressão alta e o diabetes. Então, são doenças muito prevalentes na nossa população. Se nós pararmos para pensar, a obesidade vem aumentando, os índices de massa corporal das pessoas têm aumentado, isso levando a muitos quadros de diabetes e, consequentemente, a doença renal que vem atrás. Então, essas duas doenças são as causas principais de lesão nos rins. E como é que se mede isso? Como é que se chega a esse diagnóstico? Então, é importante assim, que as pessoas que têm essas doenças peçam para o seu médico fazer uma dosagem de creatinina, que é uma dosagem no sangue, um exame simples. Eu sempre digo que é realizado em várias cidades, é um exame simples de ser feito. Então, através de uma dosagem de sangue de creatinina e um exame de urina, o exame comum, aquele de urina, nós já podemos fazer o diagnóstico das doenças renais. E o paciente deve estar atento a que tipo de sintomas? Boa pergunta. O que nos preocupa? Porque usualmente o paciente vai ser assintomático. Ele vai perdendo função renal, ele vai diminuindo a função dos seus rins e ele não vai ter grandes sintomas. O problema da doença renal é que ela não causa dor. E normalmente uma das coisas que levam as pessoas a procurar atendimento é dor. Então o paciente vai perdendo função renal, ele não sente, usualmente é assintomático e quando nós vamos detectar ele já está numa fase necessitando de hemodiálise. Um dos marcadores que pode ser é piora da pressão ou começar a ter pressão alta. E outro marcador pode ser inchaço nas pernas, edema de membros inferiores. E aí a gente tem a questão do sal, não é? A alimentação. Muito sal na comida pode prejudicar os rins. Qual é a verdade sobre isso, doutora? Eu sempre falo que tem os dois brancos que nos prejudicam, né? O sal e o açúcar. Então, sim, é verdade, nós temos aumento de níveis pressóricos em virtude da maior ingesta de sal. Então, nós devemos controlar o sal da dieta, é uma coisa importante como medida populacional. Uns anos atrás, até o governo estipulou que deveriam ser diminuídas as quantidades de sal dos alimentos industrializados para a gente poder minimizar esse dano. E o outro é o açúcar, né? Quanto mais a gente come açúcar, mais tendência a diabetes e a obesidade nós vamos ter. Bom, enquanto a gente faz a alimentação em casa, até a gente pode controlar, mas quando a gente compra esse alimento já produzido, industrializado, esse é um fator de risco, porque tu não sabe quanto de sal ou açúcar tem nesse alimento. Exatamente. E aí que vem uma intervenção que deve ser feita das fontes institucionais, assim, governamentais, para reduzir, diminuir a quantidade desse sal que a gente tem nos alimentos. Porque se a gente tem que parar para pensar que o sal é um conservante. Então, ele é utilizado, inclusive, em alimentos doces. A gente tem uma quantidade de sal. Prevenção estaria nesses cuidados, doutora? Prevenção. Então, algumas coisas que são muito importantes. Nós comermos com pouco sal, diminuirmos o açúcar, fazermos atividade física, isso é muito importante que a gente se exercite, controlar pressão arterial, controlar a glicemia, controlar o diabetes, diminuir a obesidade, tudo isso tu vê que passa por medidas de hábitos de vida. E se nós conseguirmos mudar o hábito de vida de um indivíduo, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E a ingesta de líquidos? Normalmente a gente preconiza, né, que o paciente faça ingestão de líquidos em torno de 2 litros por dia, principalmente nos pacientes que têm cálculo renal, né, que já tem alguma predisposição para fazer cálculo renal. Bom, para os problemas com rins, há tratamento, não é? Então, a gente pode procurar o profissional especializado e tratar, sem problema nenhum.
Então, o tratamento, o que inclui? Então, desde incluir eu fazer um diagnóstico correto, que é assim, ó, como eu te falei, os pacientes solicitarem seus médicos, fazer uma dosagem de creatinina, fazer um exame de urina. E para os pacientes que já têm perda de função renal, sim, nós temos que fazer outras intervenções, controlar a pressão arterial, controlar a glicemia, emagrecer, parar de fumar, fazer esses controles clínicos. E para o paciente que já está num estágio muito avançado, aí para esse paciente nós vamos pensar já em terapia renal substitutiva, que vai ser hemodiálise ou diálise peritoneal, ou eventualmente pensar num transplante renal. Para evitar qualquer problema mais grave, o recomendado é procurar sempre um médico e fazer exames habituais. Exatamente. E principalmente essas pessoas que são o grupo de risco. Por exemplo, eu tenho um histórico familiar de doença renal. Provavelmente eu seja grupo de risco também. Não é verdade? Mas a gente vê que as duas doenças mais prevalentes no nosso meio hoje, cidadãos do mundo moderno, são a hipertensão e o diabetes. Então, esses grupos de indivíduos têm que sim se preocupar com seus rins. Tá certo. Doutora Fabiana Piovesan, obrigada pela sua presença aqui no Café Expresso. Obrigada. Tenha um bom dia.